Disse assim então Judas em sua epístola: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores de si mesmos, se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando pelo Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, segundo a verdade da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, meus irmãos, nós olhávamos algumas imagens de TV, algumas matérias, algumas reportagens que chegavam ao Ocidente, chegava à telinha das nossas TVs, com japoneses, chineses, coreanos, todos usando suas máscaras. Por conta de toda a poluição existente em cidades chinesas, em cidades japonesas, em cidades coreanas, no Vietnã, enfim, nós olhávamos para os asiáticos e achávamos muito esquisito o fato de todo dia saírem pela manhã para o trabalho e nos metrôs, nos ônibus, enfim, nos trens, eles estarem ali portando aquele objeto no seu rosto, uma máscara, e imaginávamos, que andar o dia inteiro de máscara seria
um exercício para nós terrível. Como aquele povo aguentava viver com as suas máscaras diariamente por conta da poluição. Muito bem, eis que eles, não satisfeitos de usarem as máscaras, então nos enviaram um vírus para fazer com que nós também ficássemos como eles, usando máscaras. E agora nós olhamos para o Oriente não mais como estranheza, mas olhamos agora como uma identificação do que nós estamos passando hoje também, pois muito provavelmente, meus irmãos, nunca mais deixaremos de usar máscaras. Muito provavelmente. A não ser que haja, de fato, aqui no Ocidente, partindo principalmente da Europa e Estados Unidos, uma rebelião social a tal ponto que todos então resolvam não usar mais as máscaras, ainda que as autoridades determinem o uso das máscaras. Mas pelo menos nos lugares em que haja aglomeração, como supermercados, farmácias, shows, estádios de futebol, em todos esses lugares eu olho para frente e não vejo mais a possibilidade de estarmos nesses ambientes sem o uso, sem a utilização da máscara. A máscara se tornou um acessório do nosso corpo. Ela se tornou um complemento do nosso corpo. Você pode sair de casa hoje e esquecer o seu celular, esquecer a sua carteira, esquecer a sua bolsa, que é algo difícil para uma mulher esquecer a sua bolsa, mas a máscara você não pode esquecer, de forma alguma, porque senão você não tem acesso a nenhum lugar que você vá hoje em dia. Infelizmente, isso ainda vai durar algum tempo, meses, anos, ou talvez, como eu já disse anteriormente, nunca mais vamos deixar de usar máscara. E qual é a serventia da máscara, meus irmãos, na realidade? A máscara serve, como a gente vê nos filmes, para disfarce, para disfarçar uma investigação, para disfarçar a identidade de alguém, mas a máscara também serve para esconder um rosto de alguma coisa, ou que alguma coisa não possa chegar até esse rosto, serve de proteção. A máscara é muito comum nos hospitais. Em hospitais todo mundo já usava, todo mundo já estava habituado a usar máscara, até porque é um ambiente com muitos vírus, com muitas bactérias, e obrigatoriamente ali todos da comunidade de saúde usavam as máscaras. Mas quando nós pegamos a figura das máscaras, meus irmãos, e trazemos ela para um contexto espiritual, nós podemos dizer que não só atualmente, mas desde o tempo de Judas, ou aliás, muito antes dos tempos de Judas, o Evangelho ele tem sido um Evangelho tratado por muitos, não por igrejas sérias, não por homens sérios, não por um povo sério, um povo obediente às Escrituras, mas o Evangelho tem sido tratado, tem sido apresentado com máscaras, com disfarces. E por isso lá no anúncio que eu fiz, que é o Evangelho sem máscaras. Porque o Evangelho sem máscaras é a verdade da palavra sendo proclamada, na sua verdade, na sua intenção, com os objetivos que estão elencados aqui em todos os textos daquilo que nós denominamos de Bíblia, esse conjunto de livros que Deus deixou para nós. Mas as heresias, meus irmãos, têm, não só no tempo de Judas, mas em tempos anteriores, têm sorrateiramente entrado pelas igrejas com máscaras de piedade, máscaras de misericórdia, máscaras de amor, mas que no fundo estão escondendo, estão ali retendo a pregação ou a proclamação da verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a função, portanto, de uma heresia? Como nós vamos ver já aqui com Judas, a função da heresia é mascarar o Evangelho. A função da heresia não é dizer que o Evangelho está errado, ou não é confrontar o Evangelho. A função da heresia é justamente utilizar-se do Evangelho, utilizar-se da proclamação da verdade, utilizar-se desta verdade e por meios mascarados, por meios disfarçados, usar esta verdade transformando ela em mentiras. Usando então as máscaras, repetindo, da piedade, da misericórdia, do amor, da fé, da esperança.
mas que para o conhecedor das Escrituras, quando eles olham esse disfarce, quando eles olham a heresia disfarçada do Evangelho, eles então percebem que de fato aquilo ali é algo que ofende as Escrituras, é algo que vem de encontro com as doutrinas bíblicas. São, portanto, meus irmãos, maquiagens que disfarçam a beleza, a sua beleza falsa. Eu hoje pela manhã com os irmãos até brinquei, né? Lembrando aqui lá do filtro do Instagram. A pessoa vai lá, tira seu selfie, né? Usa um filtro e sai bonitão, bonitona lá na foto, não é? E depois quando você vai conhecer a pessoa pessoalmente, você fala assim, não é aquela pessoa que eu vi na foto. É completamente diferente, né? Por causa de filtros, por causa de máscaras, por causa de esconder a verdade do seu rosto. As máscaras, então, meus irmãos, são como filtros de redes sociais, elas escondem a verdade dos rostos, ela esconde a verdade que está por trás dela, e esconde também, deixa de lado a verdade do Evangelho. Eu quero aqui fazer um exercício de memória com os irmãos, lembrar os irmãos, porque foi há 15 dias atrás que eu preguei a primeira parte de Judas, e queria lembrar os irmãos que Judas estava lá, tinha sentado lá na sua mesa, tinha espalhado os seus pergaminhos pela mesa, e ele estava então já com um tema em mente, que era a comum salvação, como está registrado aqui no versículo 3. Ele ia falar sobre a comum salvação entre os irmãos, e ele foi impelido durante os seus estudos, por conta de tudo que estava acontecendo no seu tempo, as heresias que estavam, através do gnosticismo, entrando sorrateiramente, mascaradas de bom evangelho na igreja. Ele então decidiu falar sobre a batalha pela fé. Ele então exorta o povo de Deus a batalhar diligentemente, como ele diz ainda no versículo 3, diligentemente pela fé, que um dia foi posta em seus corações através da pregação dos apóstolos, através da pregação daqueles então que tinham a missão de propagar o evangelho naquele tempo. Então, fazendo exercício de memória com os irmãos, no versículo 4, ele vai dizer que existia na igreja certos indivíduos que estavam militando contrariamente às doutrinas da fé cristã, estavam sorrateiramente introduzindo no corpo de Cristo heresias, a principal delas o gnosticismo, heresias essas que falavam contra a divindade de Cristo, enquanto ele estava encarnado aqui na terra, falavam contra o sangue de Cristo, que o sangue de Cristo não tinha o poder de purificar ninguém dos seus pecados, porque Cristo era só um homem. Falava também da soberania de Deus, que Deus não era soberano, o homem ele tinha a opção do livre-arbítrio, das suas escolhas, de exercer a sua, enfim. Muitas outras heresias, através do gnosticismo, foram sorrateiramente entrando na igreja, e Judas, então, ele separa o tempo do seu estudo para trazer à igreja este exortar pelo batalhar na fé. Mas a partir do versículo 5 até o versículo 16, fizemos a leitura até o 25, mas até o versículo 16, o que Judas vai fazer? Judas então vai se utilizar de ilustrações, de analogias, de comparações, para fazer com que o povo que pegasse a sua carta e lesse, entendesse o que ele estava querendo dizer. E mais ainda, vamos além, ele estava aqui dizendo para o povo quem eram esses falsos profetas, quais eram os objetivos dos falsos profetas, e como a igreja deve tratar os falsos mestres, ou os falsos profetas. Então ele denuncia, do versículo 5 ao versículo 16, ele traz denúncias a respeito desses homens, onde ele vai falar da sua imoralidade, ele vai falar de blasfêmia, ele vai falar de julgamento. Quando ele termina já essa primeira parte do texto, ele vai falar que esses homens seriam julgados por quem eles eram. Ele vai falar de liderança, uma liderança falsa. Então Judas ele vai tratar destes assuntos, embora ele não deixe muito claro aqui que são esses assuntos, mas quando a gente lê o texto a gente entende que ele trabalha com esses assuntos. Então o que nós vamos fazer nesta noite, meus irmãos, é dissecar. Vamos dividir aqui o texto e vamos estudar cada uma das partes que Judas trouxe, que Judas nos ensinou, para que nós então possamos identificar e compreender a analogia que ele faz
de toda a história do povo de Deus, de todos os acontecimentos da história do povo de Deus, em relação aos falsos profetas. E ele começa falando da imoralidade, que está nos versículos 5 a 7. E quais os assuntos que ele trata do versículo 5 ao versículo 7? Ele vai tratar do pecado do povo de Deus lá no deserto, no versículo 5. No versículo 6 ele vai tratar do pecado dos anjos. E no versículo 7 ele vai tratar dos pecados de Sodoma e Gomorra. Vejam bem, meus irmãos, ele vai se utilizar dos pecados do povo no deserto, ele vai se utilizar dos pecados de anjos, ele vai se utilizar, por último, dos pecados daqueles moradores de Sodoma, dos moradores de Gomorra, para identificar os falsos profetas em tom de igualdade com estes que pecaram durante a história. Ele vai então associar o povo de Deus em sua história, no versículo 5, com estes falsos mestres que estão nos seus tempos. Ou seja, o povo de Deus, ele foi infiel ao Senhor no deserto. E podemos aqui extrair a imoralidade do povo de Deus, porque imoralidade, meus irmãos, não significa só atos sexuais ilícitos ou alguma outra coisa relativa a sexo. Imoralidade é você também não ter o senso da moral com Deus, de não obedecer ao Senhor, de não andar com Deus, de não respeitar os mandamentos do Senhor. Isso também se caracteriza como uma imoralidade. E o povo foi imoral. Imoral a tal ponto de chamar Arão e dizer: Moisés morreu lá no monte, recolhe todo o ouro, vamos montar aqui um ídolo para nós e vamos adorar este ídolo como se fosse o próprio Deus. Isso é o quê? Isso é uma imoralidade. Imoralidade tal que quando Moisés envia os espias para Canaã e eles retornam, Moisés então pergunta: e aí, como foi lá? 10 homens dizem: terrível, não temos como vencer esses homens de jeito nenhum, vamos entrar e vamos morrer, trazendo sobre o povo toda uma opressão e medo. Mas tivemos Caleb e Josué, que disseram palavras contrárias e que foram aqueles que exortaram o povo a confiar em Deus e a entrar na terra prometida. Mas os falsos profetas são comparados então a esse povo imoral, que peregrinou 40 anos pelo deserto, e peregrinou 40 anos porque Deus disse: esta geração não pode entrar na minha promessa, na terra da minha promessa. Eu vou renovar toda esta geração para que uma nova geração entre na terra da promessa. E aqui diz no versículo 5 que este povo que foi imoral com Deus, que desobedeceu ao Senhor, ele foi destruído, da mesma forma que os falsos profetas também serão destruídos. No versículo 6 ele vai falar dos anjos caídos, os anjos que deixaram, como ele mesmo diz aqui, deixaram o seu domicílio, deixaram o seu ministério para desobedecerem a Deus e querer ser como Deus, que foi o pecado maior do principal daqueles que desobedeceram ao Senhor. E esses então foram julgados por Deus e postos em algemas eternas até o grande dia do juízo final, quando todos então sofrerão o julgamento, o juízo do Senhor. Judas compara estes anjos a estes falsos profetas. Judas diz que esses falsos profetas são como os anjos que abandonaram o seu domicílio, abandonaram a sua morada, abandonaram o seu ministério, abandonaram aquilo que Deus entregou nas mãos deles, abandonaram a missão que Deus entregou às mãos deles, para serem rebeldes, para serem contrários ao Senhor, para serem desobedientes. Judas então compara esses falsos profetas a esses anjos caídos. E por último, no versículo 7, por derradeiro, Judas vai comparar os falsos profetas aos moradores de Sodoma e Gomorra, que não só se prostituíam, mas que também praticavam a imoralidade sexual em relação à homossexualidade. Vamos nos lembrar que quando os anjos estavam na casa de Ló, eles bateram a porta de Ló e disseram: manda eles aqui para fora que nós iremos abusar deles. E Ló diz o quê? Não, leva as minhas filhas, minhas 2 filhas virgens. E eles: não queremos as suas filhas, queremos eles, para que nós possamos abusar deles. Nem preciso dizer o que significa a expressão abusar deles. Então os falsos profetas, meus irmãos,
são comparados aos prostitutos de Sodoma e Gomorra, são comparados aos sodomitas, são comparados aos homossexuais de Sodoma e Gomorra, que também da mesma forma foram julgados por Deus, receberam o juízo do Senhor com a chuva de pedras, com fogo e com enxofre, com aquela destruição total. Toda essa associação, meus irmãos, para demonstrar que assim como em todas elas, em todas essas obras mais que nós vemos aqui, houve um juízo divino, também será assim com os falsos profetas. Os falsos mestres e os falsos profetas, assim como o povo no deserto, assim como os anjos rebeldes, assim como o povo de Sodoma e Gomorra, sofrerão um juízo do Senhor. A partir do versículo 8, então, até o versículo 10, Judas vai trazer então aqui que os falsos profetas são blasfemadores. E ele vai se utilizar nessa parte de uma ilustração de um livro de tradição judaica, que ele vai usar, chamado A Ascensão de Moisés. Que esse livro narrava a luta entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Ele vai aqui deixar claro que nem mesmo o arcanjo Miguel, e uma parte desse texto está em Zacarias, nem mesmo o arcanjo Miguel foi capaz de julgar o diabo ou de proferir um juízo intentório contra o diabo por causa do corpo de Moisés. O que o arcanjo, aliás, diz é: o Senhor te repreenda, que é o texto que está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 2, depois você dá uma olhada. Mas essa obra chamada Ascensão de Moisés, um livro da tradição judaica, ele se perdeu no decorrer da história e partes dele foram transcritos para um outro livro, um livro extra-canônico, extra-bíblico, um livro extra-epístolas daquele tempo. É um livro que não era utilizado no templo, era um livro que não era utilizado para pregação, era um livro de uma tradição judaica. Aqui, pegando um pouco aqui do nosso tempo, da nossa cultura, é como se você se utilizasse de expressões da sua avó para tentar trazer à luz um conteúdo espiritual. É como se você se utilizasse de um jargão, como se você se utilizasse de um provérbio chinês para tentar explicar um texto bíblico. Não há nenhum problema em relação a isso, desde que esse provérbio, desde que esse jargão, desde que esse dito popular não confronte o que está nas Escrituras. Mas você pode se utilizar desta analogia para explicar de uma melhor maneira, de uma melhor forma, o que aquele texto bíblico está querendo dizer. E foi o que Judas fez. Judas aqui no versículo 9, ele vai falar a história do arcanjo Miguel com o diabo, utilizando-se então de um outro livro, chamado O Testemunho de Moisés. Um livro também da tradição judaica, que ajudou Judas a ilustrar o blasfemar dos falsos profetas ou dos falsos mestres. Ele vai chamar esses falsos mestres de sonhadores alucinados, ou seja, são tão sonhadores que contaminam a própria carne. Eles vão difamar governos, difamam autoridades superiores, são homens que difamam a tudo e a todos para que eles consigam pregar aquilo que está no seu coração, aquilo que está no sonho do seu coração, aquilo que está na sua mente. Judas então recorre a estas obras para se inspirar e para então trazer esta analogia. E qual foi a ilustração que Judas traz para nós aqui, portanto? Que os falsos mestres, eles são difamadores e se apresentam sempre como autoridades incontestáveis. Vou me utilizar aqui de uma expressão que um falso mestre, um falso pastor, um falso profeta adora utilizar: nunca toque no ungido do Senhor. Essa é uma expressão que um falso mestre adora. Por quê? Porque ele não quer ser contestado na sua heresia. Então ele impõe o medo, ele impõe o terror, e ele diz lá para a sua ovelha coitada que: olha, não me contradiga, porque ninguém toca no ungido de Deus, ninguém fala mal de um ungido do Senhor.
Vamos aqui novamente fazer um exercício de memória. Quando que essa frase foi entoada nas Escrituras? Quando ela foi posta nas Escrituras? Quando Saul foi aliviar o seu ventre numa caverna, e Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas Davi corta a orla da sua veste, e os soldados de Davi que estão ali atrás dele estão dizendo para ele: mate ele, mate ele, mate ele. E Davi volta-se para ele e diz: o quê? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Vejam bem que é o contrário do que esses falsos profetas dizem. Davi, ele era a vítima de Saul, e ainda assim ele não quis tocar num homem que Deus um dia ungiu para ser rei em Israel. O que ele quis dizer? Que o Senhor tome a sua providência, mas que o sangue de Saul não venha sobre a minha vida. Eu não vou tocar no ungido de Deus. Mas Davi em nenhum momento falou assim: nunca toque no ungido do Senhor, senão você vai ver o que vai acontecer. Ele nunca disse isso. Davi tinha claramente, na sua comunhão com Deus, ele tinha claramente ali a responsabilidade de fato de deixar Deus conduzir todo aquele processo de luta, de brigas que ele tinha, que Saul tinha com ele. Na verdade, ele não tinha com Saul, Saul tinha com ele. E esses homens então se utilizam deste fato histórico, se utilizam desta frase de uma forma contrária. Por quê? Porque eles querem ser autoritários, eles não querem ser confrontados. E meus irmãos, isso não é só nos tempos de hoje, nos tempos de Judas já era assim. Esses homens então subiam nos púlpitos, nos altares dos templos, das igrejas daquele tempo, nas casas que recebiam o Evangelho de Cristo, e lá pregavam as suas heresias e não queriam ser contestados. Porque se assim o fossem, eles então rogavam até uma praga sobre aquela ovelha. Rogavam até uma maldição sobre aquela ovelha. Ou quantas vezes, ou quantas histórias, meus irmãos, nós já não ouvimos de ovelhas que querem sair de uma igreja, querem sair de um corpo, querem sair de uma igreja, entre aspas, mas o pastor diz para ela: se você sair daqui, você vai morrer. E ela, coitada, não conhece as Escrituras, porque lá não são pregadas as Escrituras. E ela então fica com medo e acha que aquele homem está ali embutido de uma autoridade que ele não tem na verdade. Assim, os falsos mestres são, portanto, difamadores e se apresentam como autoridades incontestáveis. Se impõem pelo medo, não querendo ser, portanto, serem contestados por causa das suas heresias. Mas vejam bem, por que ele usa então um livro da tradição judaica? Para dizer que, olha, nem o arcanjo Miguel intentou o juízo infamatório contra o diabo na luta pelo corpo de Moisés. O que ele disse? Que seja o Senhor a lhe repreender. Que seja o Senhor a realizar um ato de julgamento contra você, diabo. Mas que não seja eu, que seja ele. Judas então vai dizer: olha, se o próprio arcanjo Miguel não teve em seu coração o desejo de repreender o diabo, que dirá nós, meus irmãos, que dirá um pastor, que dirá, enfim, um sacerdote daquele tempo, um sumo sacerdote. Então Judas está trazendo para aquele povo esta situação de autoritarismo, esta situação de difamar, de blasfemar, porque esses homens, eles acreditam as suas experiências pessoais no Espírito Santo, nas suas próprias experiências, dos sonhos dos seus corações alucinados e enganados por suas próprias concupiscências, suas experiências antibíblicas. Existe um congresso muito famoso no sul do Brasil, todo ano tem esse congresso, e por muitas vezes eu já vi alguns vídeos desse congresso, e o que acontece lá, né? Todo ano, todos aqueles pastores têm um encontro com um anjo. Cada pregação que você assiste, o pastor teve encontro com o anjo. Mas vai ter encontro com o anjo assim, né? E o engraçado é que não tem medo do encontro com o anjo. Tem encontro com o anjo, conversa com o anjo, bate papo com o anjo, e não há temor, não há tremor, o anjo parece alguém normal, natural para aqueles homens. Mas o pior de tudo é que no fim do dia, no fim da noite, quando todos se recolhem aos hotéis,
que recebem essas celebridades pentecostais, o que acontece lá dentro é uma Sodoma e uma Gomorra. E muitas vezes, meus irmãos, nós acabamos emprestando os nossos ouvidos a essas pessoas. Nós temos tantas coisas boas a serem ouvidas na internet, temos tantas igrejas boas que nós podemos seguir lá com as nossas redes sociais, ouvir uma boa palavra temperada, uma palavra que em nenhum momento foge da verdade da Escritura. Mas muitos, infelizmente, preferem entregar os seus ouvidos a sodomitas, a homens e mulheres que, porque gritam, porque falam alto, porque profetizam, né? Porque entregam profecias que nunca se cumprem, preferem ouvir esse tipo de pessoas. Terceira denúncia, meus irmãos, que Judas vai fazer é sobre liderança. E ele então, nos versículos 11 e 12, na sua primeira parte, ele vai fazer 3 analogias terríveis. No versículo 11, ele vai comparar um falso profeta a Caim, a Balaão e a Corá. Imagine isso, meus irmãos, um dia alguém lhe para na rua, um profeta de Deus para você na rua e diz assim: meu irmão, minha irmã, tu está como Caim, e olha, tu é materialista como Balaão, e o pior, tu ainda é rebelde como Corá. Tu vai dizer o que para esse profeta? Pede logo a Deus a minha morte, meu irmão, porque eu estou completamente perdido. Judas, ele vai se utilizar dessas figuras malignas da história do povo de Deus para compará-las aos falsos profetas. Caim, quem foi Caim? O primeiro assassino da história da humanidade. Mas não só isso, na história da tradição judaica, Caim é também um herege, Caim é também um mestre de heresias na tradição judaica. Tanto é que no 2º século da era cristã, uma ramificação do gnosticismo foi chamado de Cainate, em homenagem a Caim. Então Judas vai comparar o falso profeta a Caim, porque o falso profeta, ele é um assassino de almas, porque o falso mestre, ele mata uma igreja, ele mata um povo de Deus, ele mata uma alma. Ele é um sepulcro caiado, mas ele leva para esse sepulcro almas com ele, porque o que ele transmite é a mentira, porque ele transmite engodo, porque ele transmite heresias, e assim ele vai disseminando a perdição, ele vai disseminando maldição, e ele vai encerrando a vida daqueles que estão ali de forma inocente, louvando e adorando ao Senhor, achando que estão recebendo do púlpito verdades bíblicas, quando estão recebendo, na verdade, mentiras que levam à morte. O falso profeta, o falso mestre é comparado a Balaão. Quem foi Balaão, meu irmão e minha irmã? Balaão foi um falso profeta, registrado lá em Números. Balaque, o rei dos Moabitas, apavorado com a passagem do povo de Deus próximo das suas terras, ele chama Balaão e diz assim: vai lá, eu te dou quanto você quiser, para você ir lá no arraial de Israel e profetizar contra aquele povo, amaldiçoar aquele povo. E todas as 3 vezes que Balaão foi até o arraial de Israel para amaldiçoar, Deus não permitiu. Só que Balaão, materialista, falso profeta, falso mestre, ele então teve uma ideia maquiavélica. Já que Deus não permite que amaldiçoe o seu povo, eu então vou dar uma excelente ideia a Balaque, para que Balaque então tire o povo do caminho de Deus. Olha, tu tem aí meia dúzia de mulheres moabitas, das mais belas que você pode separar? Tenho. Então envia elas para o arraial de Israel e você vai ver o que vai acontecer. E ali então iniciou-se toda a mistura do povo de Deus com outras nações. E aquele povo, mais uma vez, Deus teve a certeza de que aquele povo deveria ser de fato destruído, para uma outra geração surgir e poder então entrar na terra prometida. O falso profeta é comparado a Balaão, meu irmão. Quantas vezes você já ouviu? Minha irmã, fique calma, estou orando por você. Aquele homem ali vai ser teu, mas aquele homem já é casado, ele é de outra mulher.
Tem um pastor, eu não vou te dizer o nome, nem agora e nem depois também, mesmo que você me pergunte. Mas tem um pastor famosíssimo, a estrela do mundo gospel. E ele falou para uma irmã da sua igreja, para uma ovelha sua, que estava preocupada pelo fato da sua filha estar levando para a casa de praia deles o seu namorado. Esse pastor, então, famosíssimo, que muita gente gosta, ele deu uma ideia a essa irmã: irmã, leva os dois, faz o seguinte, não vai ter jeito mesmo, separa desde já um quartinho para eles lá na casa de praia e deixa eles dormirem juntos, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Não vai adiantar você prender, minha irmã. Se você prender é pior. Então é melhor fazer tudo na sua frente, debaixo da sua guarda. Balaão. Profeta Balaão. E por último, os profetas, os falsos profetas ou os falsos mestres são comparados aos rebeldes lá de Corá, ou Coré, em algumas traduções, que se juntou a Datã e Abirão, e ali separaram 250 homens do arraial de Israel para matarem Moisés e Arão. E o final da história nós já conhecemos, foram tragados pela terra e foram mortos pela terra. Deus enviou o juízo, Deus enviou a derrota para eles. São essas pessoas, meus irmãos, que os falsos profetas são comparados. Esses exemplos dão respaldo ao que Judas fala no versículo 12, na primeira parte. Esses homens são homens que são rochas submersas. Sabe o que é rocha submersa? Para nós hoje são recifes de corais. E o que recifes de corais fazem com os navegantes? Travam o barco, afundam barcos, destroem barcaças, destroem navios, destroem fragatas, destroem tudo aquilo que passa por cima deles. Se o casco pegar, o casco é rasgado e vai a pique aquele navio. Assim são esses homens, como rochas submersas. A única função deles é levar a pique uma igreja, é destruir o povo de Deus com as suas heresias. Não só isso, eles se banqueteiam nas suas festas de fraternidade. O que vem a ser essas festas de fraternidade? O que nós conhecemos como Santa Ceia, meus irmãos. O que Paulo vai dizer lá para a igreja de Corinto, no que diz respeito à Santa Ceia deles: olha, vocês transformaram a Santa Ceia aqui num dia de festa quase que profana. Porque na verdade vocês, os ricos, se antecipam, comem tudo e deixam os pobres que chegam depois passar fome. E eles não participam do banquete, não participam da festa, não participam da ceia, que era conhecida como a festa do amor. Judas aqui está dizendo que esses homens, eles tratam a Santa Ceia, eles tratam as festas da fraternidade como verdadeiros encontros sociais, ou encontros de imoralidades sexuais, ou encontros de fofocas, de difamação, de blasfêmia. Eles não respeitam esse momento de comunhão do pão e do cálice. São homens que não têm recato, são pastores que apacentam a si mesmos. São pastores que olham apenas para os seus corações e para os seus umbigos. Lideranças falsas. Em quarto lugar, meus irmãos, nos versículos 12, na segunda parte, e versículo 13, Judas vai falar a respeito destes homens que rejeitam a lei. E Judas vai utilizar-se agora não mais de uma analogia da história do povo de Deus, mas ele vai se utilizar de uma analogia com a natureza. E ele vai pegar os eventos mais catastróficos da natureza para comparar estes eventos aos falsos mestres. Ele vai dizer então: esses homens são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Ou seja, são nuvens que não dão chuva, são nuvens que não colaboram para uma boa
uma boa horta, não colaboram para uma boa plantação, não colaboram para os plantar, não colaboram para o colher, não colaboram para praticamente nada. São nuvens secas que são impelidas pelo vento, vão para um lado porque o vento levou, vão para o outro porque o vento levou, ou seja, pessoas, homens sem direção. Os falsos mestres são pessoas sem direção, são cegos, como nas palavras de Cristo, são cegos que guiam outros cegos. Não só isso, vai dizer ainda que eles são árvores em plena estação de frutos. No entanto, estão o quê? Estão desprovidas dos frutos. E, portanto, estão mortas e devem ser desarraigadas, ou seja, devem ser arrancadas da terra, porque não produzem frutos. São homens sem frutos, são homens que não conseguem oferecer nada para o povo, a não ser frutos estragados, frutos podres. Não só isso, são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Ou seja, quando as ondas batem muito forte, o que elas costumam trazer do fundo do mar? Sujeira. Trazem para a orla ali uma série de sujeira. Aquelas espumas vão conduzindo toda a sujeira do fundo do mar até as praias. Esses homens são assim. O que eles fazem é bravejar, mas no fundo, o que está saindo daquele mar, o que está saindo daquele coração é sujeira, coisa que não alimenta o povo de Deus. E por último, eles são como estrelas errantes, e podemos aqui considerar estrelas como planetas também. São como estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. São estrelas que não têm mais função, não têm mais brilho. São estrelas só no nome, mas que delas só fluem trevas. Não há mais luz nessas estrelas. Como aquele pastor que eu acabei de dizer agora, né? É uma estrela gospel, mas ele só emana trevas, só emana escuridão. Para quem conhece as Escrituras e olha a sua pregação, olha as suas palavras, identifica ali um espírito maligno, identifica naquele sujeito, naquele homem, uma palavra que não é a palavra de Deus, uma luz que não é a luz do Senhor, é a luz do seu próprio coração, são trevas que saem do seu próprio coração. E por último, Judas então vai trazer o julgamento. No versículo 14 ao versículo 16, mais uma vez Judas vai se utilizar de um outro livro da tradição judaica, que é 1 Enoque. Ele vai se utilizar desse livro para dizer então que lá estava escrito que Enoque era o sétimo depois de Adão, e lá estava escrito que Deus estaria presente com as suas santas miríades para então exercer juízo contra todos e tornar os ímpios mais convictos da sua impiedade do que nunca. Ele se utiliza então desta obra apocalíptica judaica, que não era canônica, não fazia parte dos escritos cristãos daquele tempo, mas era uma obra de tradição judaica, e ele ilustra a vida de um falso profeta, ele ilustra o julgamento que virá sobre o falso profeta, porque Deus virá pessoalmente e julgará a todos esses falsos profetas. Ele vai terminar no versículo 16 dizendo que eles são murmuradores, são pessoas descontentes, são aduladores, né? Aquele cara famoso que vive atrás do chefe lá, puxando o chefe para lá, puxando o chefe para cá, né? São pessoas que gostam de trazer uma palavra mentirosa para aquela pessoa, um adulador, alguém que não gosta de você, mas vive te adulando, vive tentando pegar a sua confiança, exercer uma certa liberdade com você. Esses são os falsos profetas, murmuradores, como era o povo de Deus lá também no deserto. Falsos mestres e profetas que resistem à vontade de Deus, como os murmuradores do deserto, com suas queixas às restrições da lei do Senhor. Poxa, esse maná, é só isso que a gente vai comer esse tempo todo? Ah, lá no Egito eu comia das mais finas iguarias. Lá no Egito tinha peixe, tinha carne, tinha tomate, tinha alface. Ah, lá tinha tudo. E aqui eu só como desse maná e não posso nem guardar num tabuleirozinho, porque no dia seguinte está estragado. Ou seja, eu tenho que todo dia ficar esperando as codornizes me trazerem deste maná. Murmuradores, descontentes, recebendo do Senhor o milagre do alimento, mas ainda assim reclamando e sentindo falta e saudade do tempo da escravidão. Esses são os falsos mestres. Esses são os falsos profetas que não querem dobrar-se
ao poder de Deus, não querem dobrar-se à lei de Deus, não querem andar segundo os preceitos de Deus, e ensinam o povo da sua igreja a andar também fora dos preceitos do Senhor, com aquela famosa frase do não é bem assim que esse texto quer dizer. O resultado, meus irmãos, de todas essas heresias, o resultado de todas essas doutrinas falsas que entram na igreja, é que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem sido, ao longo dos séculos, em muitos lugares, mascarado por essas falsas doutrinas. Por isso, que o Senhor Jesus vai dizer que os falsos profetas iriam, inclusive, enganar a muitos dos escolhidos, que estariam emprestando seus ouvidos a fábulas, a vãs filosofias, e estariam ouvindo coisas que não estão escritas na palavra do Senhor. Estariam ouvindo coisas que, muito pelo contrário até, são contraditórias à palavra de Deus, ferem os textos bíblicos, arruinam tudo aquilo que os 40 escritores escreveram ao longo de tantos anos, para ser como uma herança para o povo de Deus, herança da presença de Deus, herança da revelação de Deus, herança do que vai acontecer, segundo está no Apocalipse, herança de quem nós somos, herança de quem Deus é, herança do que Cristo fez e do que Ele proclamou em nossas vidas, através da sua obra na cruz. É isso, meus irmãos, que é trazido para as igrejas, segundo as máscaras das heresias. Judas vai, nos versículos 17 e 18, advertir o povo de que, olha, vocês não estão enganados, nós não estamos enganados, meus irmãos, porque são vários os textos bíblicos que apresentam para nós a figura do falso mestre, que apresentam para nós a figura do falso profeta. São vários textos bíblicos que trazem para nós uma certeza: existem homens pregando falsidade, existem homens fugindo da verdade do Evangelho, existem homens utilizando máscaras para não pregarem a luz do Evangelho. Existem homens pregando trevas em muitas comunidades cristãs, em muitas igrejas. E o povo, mesmo sendo avisado, está comendo desse fruto, está comendo desse alimento e está arruinando a sua própria vida. Que aplicações, meus irmãos, para terminarmos? Qual deve ser a nossa reação quanto às heresias? Qual deve ser a nossa reação quanto a estas práticas sorrateiras de disseminar as heresias em nossas igrejas? Em primeiro lugar, isso está registrado aqui, do versículo 20 ao versículo 23. Judas deixou aqui o que nós devemos fazer. Judas nos ensinou o que devemos fazer em relação a essas heresias. Em primeiro lugar, devemos, meus irmãos, andar em edificação uns para com os outros, na fé, por meio da oração. Por isso que a oração na igreja não pode faltar, porque a oração fortalece a nossa fé, fortalece a nossa comunhão, a oração fortalece a certeza no nosso coração de que nós devemos ser ensinados na igreja e também aprender das Escrituras em nossas casas todos os dias. Ele então vai dizer: olha, vocês precisam edificar os seus irmãos todos os dias na fé. E o que é edificar? Proclamar a palavra. Edificar o irmão na fé em oração é proclamar o Evangelho, é mandar lá, poxa, mas é tão chato, às vezes todo dia de manhã eu tenho lá, tem 15 grupos no meu WhatsApp, cada grupo tem sempre um versículo bíblico. Se eu for ler todos aqueles versículos bíblicos, eu já li a Bíblia toda. Meu irmão, leia 2, 3, já vai ser uma forma de edificar a sua manhã e o seu dia. Que bom que ali tem versículos bíblicos, que bom. Imagine se tivessem ali heresias, para complicar a sua semana, para destruir a sua alma, para colocar tampões nos seus olhos ou nos seus ouvidos e levar você ao engano. Nós não devemos também, meus irmãos, ter no nosso coração um espírito de vingança contra estes homens. Nós devemos fazer como Judas nos ensina, devemos aguardar em Deus e no seu amor, bem como na misericórdia de Cristo, e também em oração no Espírito Santo de Deus. Devemos pegar os irmãos que estão em dúvida. Quantos são os irmãos que às vezes lhe procura e diz: olha, eu li isso aqui na Escritura, eu entendi isso, é isso mesmo? E você, em amor,
você edifica a vida daquele irmão e diz, não, meu irmão, não é isso aqui. O que o texto está querendo dizer é isso, isso, isso. O que você entendeu, inclusive, é uma heresia. O que você entendeu já está registrado nos anais das heresias ao longo de todos os tempos. Então não pense dessa forma, é assim, é isso aqui que o texto bíblico está querendo lhe dizer. Ele vai então dizer no versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Se o irmão está em dúvida, ensine o irmão, não brigue com o irmão, não julgue o irmão, ensine o irmão a verdadeira doutrina da salvação com uma abordagem santa. Não só isso, gravem isso, meus irmãos, crenças erradas sobre Deus, sobre Jesus e sobre a natureza humana leva pessoas à perdição. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer a Cristo e conhecer a nossa natureza. Nós precisamos conhecer em primeiro lugar que nós somos seres passíveis diariamente, a cada segundo, minuto e hora das nossas vidas, nós somos passíveis de queda. E nós somos completamente dependentes do Espírito de Deus. Somos completamente dependentes do Espírito da graça de Deus, porque se não fosse por Ele, nós seríamos como Caim. Se não fosse por Ele, seríamos como Balaão. Se não fosse por Ele, seríamos revoltados como Corá. Se não fosse o Espírito do Senhor, nós nem estaríamos aqui nesta noite. E por fim, precisamos de fato combater aquilo que ofende claramente as Escrituras: imoralidade sexual, liderança autoritária, retórica injuriosa e manipulação materialista. Precisamos, meus irmãos, lutar contra estas coisas dentro da igreja. Nós servimos a um Deus próspero? Servimos a um Deus próspero. Mas o próprio Senhor Jesus vai nos dizer lá em Mateus capítulo 6 que nós não devemos nos preocupar com o que vamos vestir, o que vamos comer. Nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Não precisamos ser pessoas materialistas, porque Deus tem nos dado, na medida da sua vontade, aquilo que nós precisamos. Às vezes achamos que precisamos de mais, mas não precisamos. Temos recebido do Senhor a medida necessária para o nosso sustento nessa terra. Mas o que importa de fato não é o que vestir, não é o que comer. O que importa de fato é o que estamos comendo nas Escrituras. Ou que alimento estamos comendo? As Escrituras ou estamos comendo algum outro alimento que vai nos levar à perdição? Porque pode não acontecer agora, mas quem se alimenta de fruto podre, ao longo do tempo vai adquirir uma doença e vai morrer. Se é assim com o físico, se é assim com o corpo, é assim também na nossa alma. Se nós ouvimos um herege o tempo todo, nós vamos nos tornar hereges também. E vamos perder a nossa alma por causa de uma heresia. Por isso os nossos ouvidos têm que estar emprestados àquela relação de homens que nós sabemos que são homens que pregam a palavra em verdade. Pregam a palavra segundo o que ela diz, não o que ele pensa, não segundo aquilo que ele quer dizer, mas segundo aquilo que o Espírito Santo diz por intermédio dele, segundo a sua palavra, segundo a luz da sua Escritura. Assim, meus irmãos, nós devemos olhar para esta epístola de Judas tão pequena, mas tão rica para nós, tão rica para a igreja do Senhor, porque aqui ele nos ensina o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho, meus irmãos, é o verbo. O verdadeiro caminho é a palavra. O verdadeiro caminho é o Cristo ressurreto. O verdadeiro caminho é aquele que entregou a sua vida para nos salvar. E o Senhor Jesus, ele manifesta a sua palavra através desse livro. Ele manifesta a sua vontade através das Escrituras. E nós devemos nos ater no que concerne ao nosso alimento principal, somente as Escrituras. Somente aquilo que elas têm a nos dizer. Porque assim fazendo, nós vamos certamente caminhar dia a dia para uma vida eterna com Deus. Que Deus nos ajude, porque de hereges o mundo está cheio, sempre esteve, mas os nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz do Espírito, que é o Espírito da sua palavra. Os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam, portanto, sensíveis
àquilo que o Espírito Santo e não o Espírito do mundo fala às igrejas. Senhor, somos gratos a Ti por Tua palavra, pois ela abre os nossos olhos, ela remove as escamas dos nossos olhos e os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos ver e ouvir a Tua palavra em verdade. Que ela seja sempre comunicada através deste altar, deste púlpito, que ela sempre seja comunicada em verdade ao Teu povo. Assim, em toda a nossa denominação, e assim em tantas e tantas igrejas, Senhor, que lutam diariamente pelo Evangelho de Cristo. Abençoe-nos, ó Deus, ajuda-nos a identificarmos, Senhor, aquilo que provém do Senhor e da Tua palavra, e aquilo, Senhor, que não vem de Ti, que não é da Tua palavra. É o que Te pedimos, Senhor, neste dia, é o que Te pedimos nesta noite, e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.